A gente já vai começar falando que existem três principais tipos de cliente, tá? Eu, nesses 14 anos aí de jornada, de trabalho, de tempo de depilação, eu consigo ver que existe, assim, claramente alguns grupos de clientes. E a gente precisa saber quais são esses tipos de cliente para a gente entender quais que são as melhores estratégias, como que a gente atrai cada tipo de cliente. Então, o primeiro tipo de cliente, eu já vou começar a destacar, são as clientes fiéis e regulares. O que seria essas clientes fiéis e regulares? É um grupo de clientes que elas fazem o procedimento periodicamente, tá? Elas fazem com mais disciplina, elas fazem com mais constância. É aquela cliente que faz a epilação, que faz parte do ritual dela, assim como os cuidados básicos, né? Então, esse primeiro grupo, eu vou até colocar aqui no Flipchart. Então, a gente tem aqui, vamos colocar uma pirâmide aqui, tá? E aí eu vou destacar três principais tipos de cliente. Então, aqui embaixo, nessa parte aqui da base da pirâmide, a gente tem lá o primeiro tipo de cliente, que é as clientes fiéis e regulares. Então, é clientes, elas são fiéis, regulares. Então, essa cliente aqui é aquela cliente que vem todo mês, tá? Se o pelo dela tiver uma fase menos ativa, ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela vem sempre, tá? Ela é aquela cliente que vem regularmente, faz parte do ritual dela de higiene, de beleza, de saúde, a epilação. Então, ela é uma cliente mais constante. Essa aqui é aquela cliente que você pode já orientar ela a deixar a próxima marcada, porque como ela é mais regular, ela é mais organizada, ela consegue assim tranquilamente vir e já deixar a próxima marcada. E uma sugestão que eu dou é: os pelos, eles têm um tempo médio de crescimento, tá? Se você pega lá uma pessoa que tem um crescimento normal, o que é um crescimento normal? É uma pessoa que está numa fase, ela é mais jovem, ela está numa fase mais ativa, ela tem ali uma constante renovação desse pelo. Então, esse pelo ele leva de 4 a 5 semanas para estar no ponto bom de novo de você fazer o procedimento. Então, essa cliente, ela daqui 4 semanas, 5 semanas, seguramente ela vai estar de novo aí no teu espaço. E ela é uma cliente mais regular, ela é uma cliente mais regrada. Então, essa cliente você precisa investir, você precisa gerar um relacionamento com ela para que você tenha ela todo mês ali no teu espaço. Olha que engraçado, a cliente, ela gosta de se sentir que ela é da casa, né? Ontem eu fui no meu profissional, no doutor que cuida da minha parte dos meus procedimentos e do meu implante. Engraçado que teve momentos que a gente começou a conversar ali e eu me sentia que eu já era ali parte da coisa ali, eu já me sentia uma pessoa mais íntima. E isso me fez me tornar mais importante, me deixou mais à vontade. Eu fechei até outro procedimento com ele. Então, olha como nós somos movidos pelo nosso lado emocional. Então, quer dizer, a cliente, ela quer se sentir como? Ela quer se sentir que você já tem um relacionamento com ela. Por isso que é importante você entender essa cliente, você sondar sobre ela, sobre o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque a hora que você começa a agir como se você fosse uma pessoa mais próxima, isso gera conexão. Automaticamente ela também vai querer comprar mais de você, automaticamente ela vai se sentir mais importante e você já vai quebrar ali uma barreira.
Esse primeiro grupo de clientes são as clientes fiéis e regulares. Então, ela é a cliente que vem todo mês e você pode investir nessa cliente, você pode dar uma atenção para essa cliente. Inclusive, uma forma que eu faço aqui para manter essa cliente todos os meses é já orientar ela a marcar a próxima, tá? Então, você pode já calcular, você pega lá um calendário, calcula lá 4 semanas e aí você alinha certinho com ela. Ó, a nossa próxima tá dando aqui nessa semana, vamos já deixar marcado para garantir, vamos já deixar marcado para poder você não precisar se preocupar depois e automaticamente você já consegue já garantir a cliente para o mês que vem. E aí a gente vai para o próximo grupo de cliente. Qual que é o próximo grupo? São clientes esporádicas. Quem que são essas clientes esporádicas? Essas clientes esporádicas são aquelas clientes que agendam de forma ocasional. É aquela cliente que some e daqui a pouco ela aparece. Ela não é tão frequente, ela não é tão regular quanto a primeira que nós falamos, mas ainda assim ela sempre aparece. Vira e mexe, ela aparece. E aí o que acontece com essa cliente? Provavelmente é aquela cliente que não tem uma boa gestão do tempo dela e da organização da vida dela. E às vezes ela acaba não conseguindo marcar com tanta frequência, com tanta regularidade. E aí você como profissional precisa sondar essa cliente para você entender se ela vem pouco porque ela acaba esquecendo de marcar, ou se ela vem pouco porque o crescimento dela já tá mais lento e ela vem assim, né, quando incomoda muito. E aí, a hora que você entende, você consegue trabalhar melhor na necessidade dela. Então, é normal, a gente tem alguns perfis de cliente. E aí a gente precisa entender isso para não ficar se frustrando, achando que, mas a minha cliente não volta. Calma. Qual que é o perfil da tua cliente? Tua cliente é uma cliente mais regrada? É uma cliente que vem mais esporadicamente? Ou é o terceiro caso que nós vamos falar daqui a pouco? Então, sempre ter estratégias para esse tipo de cliente, tá? Essa cliente esporádica é aquela cliente que vai vir mais em tempos estratégicos, em férias escolares, férias final de ano, ou até mesmo assim, quando tem feriados prolongados, né? Então é importante você fazer estratégias, por exemplo, uma campanha, tá chegando próximo dessas épocas, começa já a fazer campanha alertando as clientes que nessa época a procura é maior. Então ela precisa se programar, precisa se organizar para ela não ficar sem horário. Tá? Lembrando que o primeiro grupo de cliente é aquela cliente mais regrada, então ela já está marcada, ela já está com o horário dela garantido lá para o feriadão prolongado. Eu sempre priorizo essas clientes. Então, assim, a cliente fiel, a cliente fixa, eu geralmente dou prioridade. Então, eu sempre falo para elas, vamos deixar a próxima marcada, porque você consegue garantir o seu horário, você consegue escolher o melhor horário para você e você não corre risco de ficar sem horário. Tá? Então, esse é o primeiro grupo, que são as clientes mais fixas, mais regulares. O segundo grupo é aquela cliente esporádica. Aquela cliente esporádica, ela vai ficar sujeita à disponibilidade da sua agenda, né? Então, por isso que é importante você fazer campanhas para você elevar o nível de consciência dessa cliente, para que ela entenda, olha, a profissional X, ela tem uma agenda bem cheia, ela tem uma agenda bem disputada. Então, se eu não agendar com ela, eu vou ficar sem horário. Então, por isso que é importante você também elevar o nível de consciência da sua cliente, para que ela entenda que a sua agenda é uma agenda cheia e que para que ela não fique sem horário, ela precisa se organizar, ela precisa marcar. E aí a gente vai para o terceiro grupo de clientes, tá? Que é a cliente de temporada. É aquela cliente que só vem ou no final do ano, ou ela só vem no verãozão mesmo, quando tem o feriado prolongado, ou ela só vem quando é aquela coisa assim, começo de ano ou final de ano. Esse tipo de cliente, que seria o terceiro, que seria aqui em cima, ó.
ela é a minoria. Ela tá aqui em cima no topo. Ela é uma fatia menor. Tá? Ela é o terceiro tipo de cliente. É aquela cliente de temporada. Vamos escrever aqui, ó. Cliente temporada. Tá? Então, essa cliente, que é a cliente de temporada, ela vai vir só quando for épocas assim, extremamente de festa, de final de ano, né? Então, é uma cliente que ela tem menos fidelidade, ela tem menos frequência. Então, assim, a gente precisa dessas clientes? Precisa, a gente precisa de todas. Mas eu falo que é aquela cliente que, assim, na minha agenda, se eu conseguir encaixar, eu encaixo. Mas se eu ver que não tem como encaixar, que eu vou atrapalhar as outras clientes, é uma cliente que eu acabo deixando, assim, vamos colocar de forma secundária. Então, geralmente eu coloco na minha listinha de espera. E aí, tipo, ó, se houver alguma desistência, eu te encaixo. Porque geralmente essas clientes, que são as clientes de temporadas, é aquela cliente que acaba ligando mais em cima da hora, te manda mensagem em cima da hora. E às vezes a tua agenda já tá cheia. Às vezes você não tem onde colocar essa cliente. E aí você precisa ter aquele joguinho de cintura, né? Pra você não dispensar a cliente, mas ao mesmo tempo você falar pra ela, olha, eu tô com a agenda cheia aqui, mas se surgir alguma desistência eu te encaixo. E aí surgiu alguma desistência, você encaixa ela, tá? Porque afinal de contas todas as clientes são importantes, a gente precisa de todas. A gente precisa desde aquela que é fiel, que vem todo mês, até aquela que vem esporadicamente. Só que a diferença é que aquela que vem, que é mais regrada, que vem todo mês, a gente consegue fazer um gerenciamento melhor da nossa agenda, né? A gente consegue distribuir melhor.